Porque tem um detalhe ali que eu acho estranhíssimo. Que os caras constroem a torre, aí Deus tá lá no céu e ele fala, ó, desçamos e confundamos a língua deles. Porque se eles concluírem esse projeto, não haverá nada impossível pra eles. Eu falei, caraca, então esse projeto era uma parada sinistra, né? Não vai ter nada impossível. Deus teve que puxar a tomada do negócio. Aí eu fico pensando, cara, será que isso vai levar a humanidade a ficar num negócio assim, cara, a gente vai ser extinto? Nesse episódio, Daniel Lopes comenta sobre teorias envolvendo inteligência artificial, apocalipse, espiritualidade e os possíveis impactos da IA no futuro da humanidade. Segundo, é dar à inteligência artificial a capacidade de escrever código. Tá. Porque quando ela consegue escrever código, ela pode desenvolver propriedade emergente, que aí é o que você estava falando. Eles vão fazer, eles estão copiando. Propriedade emergente, ele começa a fazer uma coisa que você não tinha liberado ele para fazer. Por exemplo, a inteligência artificial não foi ensinada a falar persa, daqui a pouco estava lendo e escrevendo em persa. Então, essa propriedade emergente que é preocupante. Tá, mas é tudo coisa que a gente meio que alimentou. Tipo, tem acesso à internet, beleza. Sim. Mas é assim, na internet, ainda assim, quem cria são seres pensantes, pessoas, são seres humanos. Então, sim. O que o robô faz até agora é pegar o que a gente faz e recombinar e tal. Na verdade, você pensa a ideia de LLM, que é Large Language Model, né? Que, na verdade, o que o ChatGPT está fazendo é prever a próxima palavra que vem em seguida, verdade? Porque ele tem um banco de dados gigante, né? Mas, pelo menos o Mo Gaudat e até como é que é o nome do cara, meu irmão? O Raymond Kurzweil, ele fala sobre essa possibilidade da singularidade também, da máquina se tornar autoconsciente. O que tu acha disso? Cara, eu acho que tem uma possibilidade disso acontecer, cara. É mesmo? Eu fico preocupado. Mas tu não acredita em Deus, cara? Acredito. Eu acho que tem a ver com o que tá na Bíblia, isso. Ah, é? É, eu vejo algo relacionado a isso no livro do Apocalipse, inclusive. Então me ilumine aí, vai. No livro Inclusive, assim, família, olha só, não sei se vocês estão ligados, mas eu descobri hoje que o amigo é pastor também. Também, da Bola de Neve. Então o maluco é jornalista, escritor, filósofo, escritor e surfista. Músico também. Surfista só dá pra ser pastor na Bola de Neve, né? Tô zoando, vai lá. É mais fácil, né? Porque antigamente era a sessão do descarrego, o cara ir pra praia, né? Chegar lá na igreja cheio de parafina na cabeça. Eu tenho um amigo que é da Assembleia de Deus tradicional, né? Falar pra ele, pô, vamos na piscina. E não, que isso. Vem de roupa mesmo. Entra com a roupa. Não. É mais fácil. Mas fala pra mim aí, qual que é a relação que tem da Bíblia? Com a Bíblia. No livro do Apocalipse fala que tem uma trindade satânica lá. Eu sei que você manja de Bíblia, né? Faça uma ideia, mas vai lá. Tem a besta, o falso profeta e o anticristo. São três, né? Igual a besta é que emerge do mar, né? Isso. Tá. A besta pode ser um bicho, né? Um animal, um monstro ou um sistema também. Alguns acham que a besta é um sistema que vai ser implantado e tal. Mas e a simbologia de... Não tem do sair do mar? Não tem isso? Tem isso sim. Estamos falando dessa besta. É essa besta aí. Então falta essa simbologia, né? De sair do mar. Só que o detalhe da inteligência artificial é a imagem da besta. Porque a Bíblia diz que a imagem da besta ela vai se mexer sozinha e ela vai decidir quem vive e quem morre. Parece que é um sistema automatizado, meio robótico de inteligência artificial, entendeu? Então eu olho assim e falo, cara, será que a Bíblia está falando sobre um ciborgue, alguma coisa assim? Ou um sistema automatizado que decide? Hoje já tem sistema automatizado para guerra, né? Você vê esses conflitos, o computador está decidindo qual míssil ele derruba, qual não derruba. Então eu acho que isso faz... Eu vejo uma semelhança da inteligência artificial com a construção da Torre de Babel na Bíblia. Porque tem um detalhe ali que eu acho estranhíssimo. Que os caras constroem a torre, aí Deus está lá no céu e ele fala, ó, desçamos e confundamos a língua deles. Porque se eles concluírem esse projeto, não haverá nada impossível para eles. Eu falei, caraca, então esse projeto era uma parada sinistra, né? Não vai ter nada impossível. Deus teve que puxar a tomada do negócio. Quando Daniel Lopes relaciona a inteligência artificial com a Torre de Babel, ele entra em uma interpretação muito simbólica da narrativa bíblica. Assim como Babel representava a unificação de linguagem e poder, hoje a IA conecta o mundo inteiro em uma única rede global de informação. E talvez seja justamente essa busca humana por controle total do conhecimento que torna essa comparação tão inquietante. Então eu fico pensando, cara, será que o desenvolvimento da inteligência artificial vai levar a humanidade, assim como... Vamos pegar uns caras grandes que falam que vai dar zebra além dos que eu já falei. Tá. Stephen Hawking, que morreu, falava que a inteligência artificial seria a última invenção da humanidade.
Aí eu fico pensando, cara, será que isso vai levar a humanidade a ficar num negócio assim, cara, a gente vai ser extinto? Aí Deus vai vir, vai intervir e falar, não, peraí, parou, tempo. Pô, tomara, porque aí eu vou ver Deus, né? Né? Com certeza. Então eu acho que tem a ver esse caos implementado possível, né, ou hipotético, implementado pela inteligência artificial e o que a Bíblia fala de final dos tempos. Eu acho que tem a ver. Na verdade, se você quiser subir um nível de... Vou botar aqui um asterisco de conteúdo altamente conspiratório e mirabolante. Tá bom. Cara... Mas esses são os divertidos. Pena que vagabundo pega como verdade absoluta, né? Não, cara? Eu chego e falo assim no meu canal, ó... Vou falar pra vocês uma ideia de filme que eu tive. Eu dou a ideia do filme, cara, como é que você pode acreditar nisso? Falei, é uma ideia de filme, cara. É ideia de filme, pô. Você não ouviu? Então, é uma ideia de filme. Cara, hoje a gente sabe que a inteligência, ela pode... Se é que a inteligência artificial é inteligência, né? Porque ainda tem um debate do que é inteligência, o que é a mente, né? A filosofia da mente é um debate grande. A gente achava que a inteligência ela só poderia ficar na plataforma biológica ou orgânica, como o cérebro. Hoje a gente sabe que o silício ele pode abrigar um tipo de inteligência, né? Então a pergunta que surge é, será que os anjos e Deus não são uma grande inteligência artificial, poxa? Será que nós não somos inteligências artificiais que foram colocadas no hardware? E agora nós estamos falando uma parada maneira, isso é interessante pra caramba. Vamos lá, e se Deus for um cara... Um programador. Tá bom. Deus é o programador. É o programador. Deus é o programador. E você, na verdade, é um cara que tá em outro plano, você botou uma ficha num jogo. Isso. E aí tu tá agora num joguinho. Isso aí. Já tem várias histórias em quadrinho e filmes que falam... Sim, pô, meio Matrix, né? Não, Tron, cara. Tron, não é isso? Tron é isso. O cara lá, o Jeff Bridges, que eu esqueci o nome dele, ele cria o jogo e ele se transporta pra dentro do jogo. Dentro do jogo ele é Deus, pô. Foi ele que criou, não é não? E aí ele tem o filho dele legítimo, que seria Jesus, e tem o clone dele, que é o Clu, que é o Lúcifer da parada. Né? E aí o medo dele é que o Clu, que ele programou o Clu o seguinte, você tem que fazer tudo perfeito. Ele tem aversão ao erro e aversão à imperfeição. E aí o Clu, que é uma inteligência artificial programada para destruir a imperfeição, ele tá querendo vir para nosso mundo. Ele falou, cara, se ele vier para o nosso mundo, vai destruir tudo que é imperfeito pra caraca. Então eu vejo essa brincadeira assim, de inteligência artificial me ajuda a entender uma possível interpretação da batalha espiritual. Só que olhada como uma tecnologia, Entendi. Né? Entendeu? Pra mim, ó, eu digo que eu vivo como se Deus existisse. Assim, eu acredito em Deus. Poxa, isso aí. Tá ligado? Essa postura é maravilhosa. O que isso quer dizer? Que, porra, me parece... apesar de eu não conseguir explicar... Sim. Ou de haver explicações práticas e às vezes até um pouco acrobáticas sobre o que acontece. Eu gosto dessa palavra, eu uso direto. Então, fala, pô, tu deu uma explicação acrobática. Pois é. Então, malabarismo. Mesmo assim, o dia que eu tiver certeza que tem uma parada espiritual que seja, tá ligado? Muda a minha vida, muda o jeito que eu vou olhar pra realidade. Porque, lógico. Cara, por que eu vivo como se Deus existisse? Porque pra mim, cara, só dá... A justiça que a gente tem aqui é uma merda. A justiça que o ser humano coloca na própria sociedade é uma merda, né? Já visto aí um amigo que deu uma porradona no Uber lá com o Porsche, o cara tá em casa. Putz, tá ligado? O cara perde uma grana ali e tá em casa, tá ligado? Então, porra, eu espero que Deus exista. Entendi. Porque se Deus existe, daí existe justiça. Exato. Entendeu? E é nisso que eu entro. E aí eu entro em algumas contradições comigo mesmo, porque eu fico pensando, tá bom, mas aí então o que é Deus? E aí quando eu entro nessa do que é Deus, é aí que eu fico mais confuso. É mesmo? É. Por quê? Deus é o programador, pô. Ele programou. É o Jeff Bridges. Então, mas o Deus é um... Deus... Quer dizer, eu não tô dizendo que Jeff Bridges é Deus, tá? Só pra galera cortar depois. Falar, pô, não sabia que Daniel era tão fã do Jeff Bridges. Mas, por exemplo, olha pra tua carinha. Sim. Deus tem a tua carinha? Deus é um carinha? Deus tem uma barbinha e tal? Essa conversa é interessante, cara. Ó, 2 gênios conversando reais. Um falecido, infelizmente, Hilary Putnam, professor da Universidade de Princeton, falecido.
Um cara que era judeu, foi criado numa família judaica, porém ateia, e ele se reaproximou de Deus na sua maturidade. Tá. Isso aí usando qual religião como caminho? O judaísmo. Tá. Ele voltou pro judaísmo. Tá bom. Apesar dos pais serem judeus povo, mas não judeus de prática religiosa. Eles eram da etnia, mas não achava Deus bobagem. Tá. Aí, cara, ele tem um programa, a galera consegue achar esse programa de rádio na internet, é The God Problem, o título. É de alguma universidade. É uma conversa do Hilary Putnam. Hilary Putnam, pra vocês terem ideia, ocupava o cargo que foi do Einstein, em Princeton. Um cara semi-analfabeto, né? E conversando com o Alvin Plantinga, que é um dos maiores filósofos da religião que existe. Aí ele chegou e falou assim, cara, o judeu, né? Não sei se você lembra, mas quando eu estava começando a acreditar em Deus, eu cheguei para você e falei assim, pô, cara, você acha que Deus é uma pessoa mesmo? Aí ele falou, cara, a tua resposta me quebrou. Aí ele falou, por quê? Eu nem lembro o que eu respondi. Aí o cara, pô, você me falou assim, ó, uma parada eu te garanto, menos que uma pessoa ele não é não, que ele é Deus, né? Porra, então, na minha cabeça, ó, por exemplo, como é que eu gosto de... Hilary Putnam foi um dos filósofos mais influentes do século XX, conhecido por seus estudos sobre mente, inteligência artificial e consciência humana. Durante grande parte da vida, ele teve uma visão mais racionalista e cética, mas com o tempo passou a demonstrar interesse crescente por espiritualidade e tradições religiosas judaicas. O curioso é que Putnam defendia que ciência e religião não precisavam necessariamente ser inimigas, mas poderiam coexistir como formas diferentes de compreender a realidade. E talvez seja justamente essa busca entre razão e transcendência que continua fascinando tantos pensadores até hoje. O que eu gosto de imaginar Deus é meio foda, né, cara? Mas vamos lá. Quando me perguntam o que eu acho que é Deus, sabe a vida? Tá. Que nem os caras falam assim, se você... Lei da atração, se você pensar, se você atrair, se você... Eu quero, eu consigo, eu posso, não sei o que, o caralho. Pensamento positivo. A vida traz as coisas pra você. O universo. E eu acho que não, cara. A vida, ela existe, independente de você. Entendi. Ela existe, ela tá aqui acontecendo. Sim. Tá rolando. E a vida é como se ela dá frutos. Sim. E esses frutos são as oportunidades. E as oportunidades sempre estão ali, você que não tava olhando. Sim. E a partir do momento que você foca tua mente numa parada, tu começa a perceber as possibilidades que a vida tem e já ia ter, mesmo que você não tivesse prestando atenção. Você foda-se, a vida não tá nem pra você. Entendi. Você pode sumir todo mundo, que a vida continua, não importa. Sim. Tá ligado? E Deus, pra mim, é meio isso. E eu sei que pra você é um pouco diferente, que você acha que Deus tá olhando pra gente. Mas eu fico olhando, eu fico pensando assim, cara, Deus, ele pode ser a possibilidade disso aqui tudo existir. O que eu quero dizer com isso? Deus é as regras. Deus é a gravidade. Deus é a combinação entre os elementos que, combinando um montão, dão coisas diferentes. As possibilidades, sabe? Isso que é o que mais me fascina na existência. Isso é maneiro. Que é, cara, que assim, ó, eu poderia... Se eu tivesse... Na minha vida, deve ter tido umas 20 bifurcações em momentos-chave, que se eu, em vez de escolher A, tivesse escolhido B, eu não tava aqui, por exemplo. Tudo diferente, Tá ligado? Isso até muitas dobrar uma vezes. esquina, né? Muitas vezes. Toda hora, né? Sim. E essas possibilidades e essas combinações são Deus, sabe? Entendi. Mas, assim, eu não consigo... Assim, eu queria... Eu não sei, cara. Mas, assim, pra mim, eu apequeno Deus se eu coloco um rosto nele. Ah, entendi. Tá entendendo? Entendi. Tipo, falar ele é pouco pra Deus. Tá. Deus não cabe dentro de ele. Entendi. Sabe? Ele extrapola todas as ideias que a gente consegue ter. Então, mas a meu entendimento é como ele pode ser o que ele quiser, ele quis aparecer como uma pessoa também, pra tentar aproximar. Lembra aquele filme... Mas esse é o papel de Jesus. É, o papel de Jesus. E Jesus como Deus também. Jesus como Deus. Porque assim, ó... como Deus. Ó, é controverso isso, mas eu creio que Jesus é Deus, né? Olha... Jesus é uma outra grande questão nisso, desse jeito que eu penso. É mais um problema aí na parada. É mais um problema adicionado ali. Porque assim, eu também acredito que Jesus é Deus, tá ligado? Mas como é que eu encaixo isso no que eu tava pensando antes, tá ligado? Porque, então, Deus... Mas eu acho que tem um encaixe mesmo. Sim. Porque se Deus é isso tudo aqui... E aí eu vou fazer uma correlação aqui meio cultura pop. Beleza. Tá? Eu gosto pra caramba. Que vamos lá. Deus... O Neo é Jesus. Tá, exato. Tá ligado? É um Total. bagulho. É um bagulho. Morreu, ressuscitou. Que é um bagulho que tá aqui assim, ó. Olha só.
visto todas as regras, Sim. esse cara que dobra todas elas, porque ele é as regras. Isso aí. Tá ligado? Isso aí. Agora... É igual o Jeff Bridges dentro do mundo do Tron. Sim. Então, mas aí meio que vai um pouco, talvez vá um pouco contra o que eu tô te falando, porque nesse caso Deus precisaria estar olhando pra humanidade pra mandar ele mesmo, pra vir, tá ligado? Entendi. Porque assim, eu não sei se Deus tá olhando pra gente mesmo, eu acho que ele é, e a gente tá aqui, tá ligado? Entendi. E aí, o que a gente chama de Deus é o que ele já deixou preparado como possibilidade, ali, né? Tá ligado? É um programa que já tá rodando ali, né? Então, assim, pra mim é difícil, mas é mais ou menos assim. Pode ser que Deus, na condição de um cientista, um programador, ele tenha criado essa realidade na qual a gente vive e ele deixa ela rodando ali, ele criou outras e tá rodando vários experimentos ali, pode ser também. E aí, nesse experimento que a gente tá aqui agora, tem ali uma variável que é o Neo, que é Jesus. Sim, sim. Tá ligado? Porque ele... Mas é mó pira isso, assim. Isso aqui eu tô tomando totalmente teologia freestyle no último, total, tá ligado?